Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 7 do livro de Hebreus, Melquisedeque. Figura encarnada do próprio Senhor Jesus? Vamos responder isso. Então aproveite aí que você está no canal de vídeo da Semeadores, da Igreja dos Semeadores, na QNA 30, lote 7, Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Já clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nos ajudando na divulgação. Como dissemos, a Epístola de Hebreus foi escrita provavelmente antes de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Eu confesso que estou sem palavras de onde, senão do Espírito Santo, esse autor tirou tudo isso. Que sabedoria e que profundidade. Estou assim, boquiaberto e mesmo sem palavras, somente o Espírito Santo para nos ajudar a crer e a entender. Alguns interpretam esse Melquisedeque como uma figura pré-encarnada do próprio Senhor Jesus, mas há quem discorde disso, por causa de alguns problemas, como por exemplo, como poderia ele ser semelhante ao Filho? Ora, não seria semelhante, mas seria o próprio Filho. Cristo é superior a Arão. Nós estamos vendo a terceira parte, que termina aqui nesse capítulo 7, no verso 28. Como dissemos, o eterno sumo sacerdócio de Cristo é muito superior ao sumo sacerdócio temporário dado a Arão e sua família. Então, dos versos 14 do capítulo 4 até o verso 28 desse capítulo 7, nós estamos vendo que Cristo é mesmo superior a Arão. Nós estamos na seção D, um sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque, que começa aqui nesse capítulo 7 e termina nesse capítulo 7. Então veremos nesses próximos 28 versículos o eterno sacerdócio de Cristo, após a ordem de Melquisedeque. A maravilhosa promessa do Salmo 110, verso 4, de um sacerdote real como Melquisedeque foi cumprida em Jesus Cristo. O eterno sumo sacerdócio de Jesus é explicado pelas duas passagens do Antigo Testamento que mencionam Melquisedeque. Gênesis 14, dos versos 17 ao 20, e o Salmo 110, o verso 4. A apresentação de Melquisedeque enfatiza que ele era tanto rei como sacerdote. Como tal, Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Enquanto Jesus é o último rei e sumo sacerdote, Salém é provavelmente o nome antigo de Jerusalém. No hebraico, o nome Melquisedeque é composto por duas partes, Melec, que significa rei, e Zedek, que significa justiça. Assim, o nome significa o rei da justiça, um nome apropriado para um tipo de Cristo. Enquanto os sacerdotes eram normalmente legitimados por estarem localizados numa linha genealógica, Melquisedeque aparece na Escritura sem ascendentes, nem descendentes, ou informações a respeito de seu nascimento ou de sua morte. Isso não significa que Melquisedeque não tinha ascendente e nem indica que ele não tinha mãe ou um túmulo. Na verdade, o autor fez uso dessas frases para indicar que Melquisedeque não tinha o direito genealógico de ser chamado de sacerdote do Senhor. Ele foi um homem que Deus designou como sacerdote real. Veja o capítulo 7 aqui, versos 13 a 28. A singularidade do sacerdócio de Melquisedeque pronunciou Cristo e seu sacerdócio especial. Alguns acreditam que Melquisedeque foi um aparecimento pré-encarnado do próprio Senhor Jesus. Isso é improvável desde que são usados termos de comparação e também de analogia. Primeiro, Melquisedeque é descrito como sendo semelhante ao Filho de Deus. Uma comparação do Filho com ele mesmo seria muito estranha. A segunda, o Filho se tornou um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, somente mais tarde, mediante a sua encarnação, morte expiatória e exaltação. Além do mais, em Gênesis 14, Melquisedeque é apresentado como alguém que tinha uma posição política reconhecida, rei de Salém. Duas ações demonstram a superioridade sacerdotal de Melquisedeque sobre os descendentes levitas de Abraão. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão. Os sacerdotes levitas herdaram o direito de cobrar, ou seja, recolher o dízimo, até mesmo dos descendentes de Abraão.
Conceder bênçãos, assim como receber o dízimo, demonstra claramente superioridade. Nesse caso, a superioridade de Melquisedeque estava sobre Abraão. Os que são homens mortais, verso 8, são os levitas, cujo ofício e autoridade eram transmitidos pela descendência e herança em associação com as provisões da lei. O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no entanto, é tido como aquele que vive. A declaração de que ele está vivo encontra-se no Salmo 110, verso 4, citado em Hebreus, no verso 6 do capítulo 5, e que retornou ao primeiro plano com as alusões no versículo 20 do capítulo 6, no verso 3 do capítulo 7 também. A importância dessa declaração ou juramento, verso 21, é explicada nos versos de 20 a 22. O argumento aqui, quando diz que pagou-os na pessoa de Abraão, verso 9, não depende simplesmente do relacionamento genealógico, como se fosse possível dizer de qualquer pessoa que ela participa das ações dos seus ancestrais. Ao contrário, depende da posição representativa de Abraão, como progenitor de um sistema sacerdotal baseado na descendência genealógica. Afinal de contas, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Ele seria um bisneto algum tempo ainda depois. Se, portanto, a perfeição houvera sido, em outras palavras, se o sacerdócio levítico pudesse dar às pessoas permanente e livre acesso a Deus, não seria necessário outro sacerdote ou outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Como em 4:8 e no 8:7, o autor argumentou que certas promessas no Antigo Testamento indicam que a lei foi dada a Moisés, nunca foi intencionada para ser tomada como estágio final da revelação de Deus. Ela nunca teve esse propósito. Era sempre entendida, a lei mosaica apontava para adiante no tempo, para os últimos dias. A pergunta retórica no verso 11 anuncia que a efetividade do sistema levítico seria comparada com aquela outro sacerdote, que seria levantado, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. O sacerdócio levítico, juntamente com a lei mosaica, que o proporcionou, foi estabelecido por causa do pecado e na necessidade do ministério da reconciliação. A lei e o sacerdócio estão aqui sendo considerados juntos, como sistema de vida religioso. Eles foram tanto temporários como concebidos para propósitos particulares. Existe um artigo na Bíblia de Estudo de Genebra que se adquire aqui conosco, no Salmo 119, que fala dos usos da lei, que são pedagógico, civil e moral. A mudança de sacerdócio implica necessariamente na mudança da lei. Verso 12. As diferenças entre Jesus e os levitas são agora revisadas rapidamente. Jesus é descendente de Judá e não de Levi. Ele vive eternamente. Seu sacerdócio é baseado no juramento divino. Tudo fica mais claro quando surge outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, aquele que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas conforme o poder de uma vida indissolúvel. O eterno sacerdócio de Cristo, Salmo 110, verso 4, é fundamentado no poder indômito da sua ressurreição. Romanos 6, de 9 a 10. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma aliança superior, pela qual nos aproximamos de Deus e pela qual nos aperfeiçoa. Essa esperança e as promessas, juramentos, foram mencionados juntos no capítulo 6, versos 17 e 18. Os versos 20 a 28 continuam a demonstrar a ligação de nossa esperança e a certeza da promessa e do juramento de Deus. Isso não aconteceu sem juramento como os outros. Pelo contrário, veio sob juramento do próprio Deus que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Verso 4 do Salmo 110. O divino juramento expresso nesse verso 4 do Salmo 110, o Senhor jurou, demonstra que assim como a família de Davi governa para sempre o reino de Deus, o sacerdócio real da família de Davi é também permanente. Esse ofício real e sacerdotal
conjunto foi finalmente cumprido em Jesus. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia ou o fiador de uma aliança muito superior. Fiador é a tradução de uma palavra grega encontrada somente aqui no Novo Testamento. O próprio Jesus, como substância do que foi prometido, e o possuidor da vida ressurreta indissolúvel, verso 16, é o fiador de uma nova aliança, de uma nova e superior aliança. Essa superior aliança corresponde à nova aliança em Cristo, que é descrita em Jeremias 31, dos versos 31 a 34, que também foi citada aqui no capítulo 8, de 8 a 12, e no 10, de 16 a 17. É superior no sentido de ser mais completa, de ser mais madura, de ser a perfeita. Também executará julgamentos maiores dos que eram possíveis sobre as alianças anteriores e concederá bênçãos maiores do que as que foram anteriormente concedidas. A ideia de que a aliança final seria melhor e maior tem as suas raízes no anúncio de Moisés, de que depois do arrependimento de Israel, no exílio, Deus concederia ao povo maiores bênçãos do que seus pais haviam recebido. Confira Deuteronômio 30, no verso 5. A referência no verso 23 aos muitos sacerdotes é explicada por causa da morte que obrigava à substituição deles. Muitos sumos sacerdotes surgiram que sucederam um ao outro no ofício. A lei da sucessão sacerdotal, Êxodo 29, versos 29 e 30, pressupunha a morte do sacerdote. Essa falta de permanência, juntamente com a repetição dos sacrifícios no Antigo Testamento, revela a imperfeição dessa ordem antiga. Agora, no entanto, como Jesus tem sacerdócio permanente, pode salvar totalmente, plenamente, eficazmente. A vida e o sacerdócio eternos de Jesus tornam possível sua eterna intercessão pelos adoradores que por ele se chegam a Deus, levando a completa e eterna salvação. A palavra totalmente contrasta com a aliança com Moisés, que oferecia somente alívio temporário das consequências do pecado, porque somente levava o povo de Deus para frente, para a culminação da nova aliança. Desse modo, Jesus pôde dar a salvação compreensiva, satisfazendo todas as necessidades, e a eterna salvação enraizada no fato de que Cristo sempre vive para interceder por nós. O verso 26 resume tudo isso. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. É desse que nós precisamos. No verso 18 do capítulo 2 e nos versos 15 do capítulo 4 ao 3 do capítulo 5, o autor mostrou a importância da identificação de Jesus conosco no sofrimento da tentação. Mas também foi decisivo o fato de Jesus ser sem pecado, um critério que o qualificou para entrar no santuário celestial em nosso favor. Bem ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade, verso 27, de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele resolveu essa questão de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O contraste entre a repetição diária e anual dos sacrifícios dos sacerdotes levitas e a oferta de Jesus de si mesmo, de uma vez por todas, é desenvolvida no verso 25 do capítulo 9 até o verso 18 do capítulo 10. Esse versículo 28 resume o contraste entre o sacerdócio da antiga aliança e o da nova. Em primeiro lugar, a antiga aliança sacerdotal foi ordenada pela lei, sem o juramento divino específico, verso 20, enquanto o sacerdócio eterno de Cristo foi ordenado por um juramento, à casa de Davi. Segundo, a designação temporária de sacerdotes fracos e pecadores, verso 27, é contrastada com a designação eterna do puro Filho perfeito para sempre. O verso 1 do capítulo 7 diz: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. E o verso
final do capítulo 7, que é o verso de número 28, diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Resolvida, então, a questão. Uma coisa é certa, o sacerdócio é eterno e temos um sumo sacerdote eterno diante de Deus, que não oferece sacrifícios primeiro pelo seu próprio pecado, porque simplesmente não os tem, apesar de ser homem. E depois, continuamente, pelos do povo, porque ele próprio foi sacrifício feito, eterno e aprovado. Pare e pense. Temos um sumo sacerdote eterno diante de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Perfeito. Agora está cada vez mais garantida, está plenamente garantida nosso acesso ao Santo dos Santos, que era permitido somente ao sumo sacerdote, uma vez por ano, uma vez em toda a sua vida e, além do mais, por sorteio. Então, muitos sumos sacerdotes nunca entraram no Santo dos Santos. Hoje, essa entrada está garantida para você que está me ouvindo, porque nós temos lá um sumo sacerdote eterno, de uma nova aliança. Agora nós entramos na presença do Pai, dentro daquele cubo, cujas dimensões eram um cubo, 20 côvados por 20 côvados por 20 côvados, onde ficava ali o altar, ficava ali a arca da aliança, com a sua tampa, a tampa do propiciatório, dentro o maná, uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Então agora a gente entra dentro desse ambiente que era reservado somente para o sumo sacerdote, porque nós temos ali um sumo sacerdote eterno, que não vai passar e nunca vai passar. Então temos esse sumo sacerdote eterno diante de Deus, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa entrada ali é exortada pelo Espírito Santo de Deus. Por meio da Epístola de Hebreus, ele exorta todos os crentes para terem ousadia. Tendo, pois, ousadia, entrar dentro deste lugar com ousadia, sem temor de nada, pois Cristo está lá conosco para nos abençoar, nos dar vitória, nos ouvir. Estamos na presença de Deus, graças a Deus. Você amanhã vai ver aqui conosco uma aliança, um sacerdote, um mediador, Jesus Cristo, Deus, no capítulo de número 8. Fique conosco, inscreva-se em nosso canal, inscreva-se, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like. A parte escrita está em jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Lembre-se, entra na presença de Deus, não precisa de rituais, não precisa de nada. Você tem livre acesso e lá você faz as suas orações na certeza de que Deus te ouve e que você tem um mediador e um intercessor. Está muito fácil. Não perca essa bênção que Deus nos concede, porque muitos têm rejeitado e os que rejeitaram vão ficar do lado de fora. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.